E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje, em continuidade às nossas aulas sobre equações, a gente vai ver o seguinte: sistemas de equações. A gente vai ter uma introdução sobre sistemas, o que eles são, e também um método de solução, que é o método da substituição, ou também chamado de um método da igualdade. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que são sistemas de equações? Sistemas de equações é quando a gente tem equações relacionadas onde a resolução de uma depende da outra. Como assim? Bom, se eu tenho o exercício na escola lá, eu tenho o exercício 1, o 2 e o 3. Esse aqui pergunta de alguma coisa de uma x igual a etc. Esse aqui é a área de um triângulo, esse aqui é uma piscina, calcular o volume da piscina, etc. Essas equações não têm relação uma com a outra, elas não formam um sistema de equação. Agora, se eu chego na escola e tem a questão, daí tem a letra A. Calcule qual que é a área do triângulo. A B, conforme a área calculada, qual que seria a área de uma pirâmide que tivesse esse triângulo de lado. E na letra C, qual que é o volume dessa pirâmide. Aí a gente passa a ter um sistema. Se a gente quisesse, a gente poderia montar. Essa aqui é a área, daí seria A vezes H dividido por 2 igual a x. Daí depois eu pego esse x aqui, faço x vezes 4, que são as 4 faces da pirâmide, mais a área do quadrado, p vezes h. Isso aí eu começo a fazer um sistema de equações. É isso. Sistema de equações são equações que estão, vamos dizer que juntas. Não são equações soltas ao léu que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E de forma geral, o que acontece? A gente precisa do mesmo número de equações que a gente tem de incógnitas. Se a gente tem uma equação, se a gente tem 5 incógnitas numa equação e 2 equações, aí começa a dar problema para a gente. A gente não tem, por métodos comuns, vamos dizer assim, como resolver isso. Isso lá para frente, quem for fazer curso de engenharia, tem equações superestáticas e coisas do tipo, que aí consegue tem métodos para resolver questões assim, mas para o nosso estudo de agora, a gente tem que ter o número de equações incógnitas iguais para resolver. A exceção a isso que a gente vai ter é quando eles dão um resultado. Por exemplo, vamos supor que a gente tivesse um sistema com 3 equações e 4 incógnitas. Mas no enunciado ele dá quanto que vale essa quarta incógnita. Aí é porque a gente deixou de ter 4 incógnitas e passou a ter 3, porque deram um resultado para a gente. E vamos ver aqui rapidinho como é que funciona esse método da substituição, o método da igualdade. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai achar quanto que vale um número, substitui numa outra conta e a gente acha a resposta. Vou mostrar. A gente tem y menos z igual a 0, né? A gente pode fazer o seguinte. O z está aqui negativo, passar para lá positivo. Então a gente tem y igual a z. Agora, todo lugar que tiver y, a gente pode substituir por z e vice-versa. Vamos para o próximo. A gente tem aqui o seguinte. A gente tem que x menos y igual a 2. A gente pode fazer o seguinte. X igual a 2 mais y. Então, todo lugar que tem x, a gente pode substituir. Aí a gente tem essa conta aqui do meio, que é x menos y menos 3z igual a menos 10. A gente pode usar esta equação para substituir pelas outras. Como assim? Vamos lá. X é igual a quanto? 2 mais y? Então, no lugar onde tem x, eu coloco 2 mais y. Menos y menos 3 que multiplica z. Só que o z, eu sei que ele é igual a y, então eu coloco y. Tudo isso igual a menos 10. Aí a gente consegue o resultado. A gente tem o que é número a gente vai passar para lá, o que é letra a gente deixa aqui. Então eu tenho mais y menos y é 0, menos 3y. Então menos 3y igual a menos 10. 2 estava positivo, passou negativo, menos 2. Então menos 3y igual a menos 12. Como está tudo negativo, eu vou multiplicar por menos 1 os dois lados. E a nossa conta vai ficar 3y igual a 12. O 3 está aqui multiplicando, vai passar dividindo.
y igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4. E aí eu posso substituir. Se y é igual a z, o z é igual a 4. E x igual a 2 mais y, x igual a 2 mais 4 igual a 6. Aí a gente achou. É assim que funciona o método da substituição. A gente vai mudando as equações para achar equivalências e igualdades, substitui em outras equações e acha a resposta. Aqui a gente tem um exemplinho aqui de como que a gente pode fazer. A gente tem aqui 3x menos 2y igual a 55 e 3x mais y igual a 94. Vou mudar essa daqui. 3x mais y, o y está aqui, ele vai passar para lá negativo. Então, eu vou ter 3x igual a 94 menos y. Olha que coisa, se a gente for reparar, aqui a gente tem 3x e aqui em cima a gente também tem 3x. Então a gente não precisa dividir isso por 3, é só a gente substituir o 3x de forma completa. Então essa conta vai virar a seguinte, 94 menos y, porque isso daqui é 3x, menos 2y igual a 55. Aí a gente continua a conta, o que é, como essas letras estão negativas, a gente vai passar para lá para elas ficarem positivas, né? A gente tem 94 menos 3y igual a 55. A gente vai passar isso que está com letra para lá e o que está sem letra para cá. 94 menos 55 igual a 3y. Quanto que é 94 menos 55? É 39. Então, 3y igual a 39. O 3 está multiplicando, passa dividindo, y igual a 39 dividido por 3. Essa é fácil, dá para fazer de cabeça. 39 dividido por 3 é igual a 13. Então, essa não é a resposta. A gente viu que dá para trabalhar com esse tipo de conta, né? Vamos para mais uma. Aí a gente pode já fazer um tanto de coisas aqui, né? Essa daqui, se a gente reparar bem, é aquele tipo de pergunta que é assim: João tem 10 anos e Ricardo tem... quer dizer, João tem tantos anos e Ricardo tem tantos anos. A soma das idades de João e Ricardo é 33. Mas a subtração das idades de João e Ricardo é igual a 7. Se eu multiplicar as duas idades, qual é o resultado? Nesse caso aí, é o Z. Por exemplo, né? Vamos ver aqui, fazer a substituição e trabalhar. Vamos substituir esse daqui, no meio. X menos y igual a 7, x igual a 7 mais y. A gente substitui o x aqui na conta de cima. Então a gente tem que 7 mais y de novo, porque esse y da conta. Isso tudo aqui é igual a x. Igual a 33. A gente tem esse 7 aqui e passa para lá. 2y igual a 33 menos 7. 33 menos 7 igual a 26. Y igual a 26 dividido por 2 igual a 13. Então y vale 13. Aí a gente pode substituir nessa conta aqui. Eu tenho que x menos y igual a 7. X menos 13 igual a 7. X igual a 7 mais 13. X igual a 20. Pronto, a gente achou. Agora a gente joga tudo isso na última conta aqui. X vezes y igual a z. X é 20. Y é 13. Ou seja, 20 vezes 13 igual a z. 20 vezes 13 é 260. Então z igual a 260. Aí a gente viu que a gente aplicou um exercício que é bem comum, na verdade, esse tipo de exercício. Tanto é que se a gente for ver, a incógnita z aparece só no último. Quando a gente tem uma incógnita que aparece só no último, já acende um sinalzinho aí. A gente já tem que ficar esperto que provavelmente essa conta vai ser a última a gente conseguir resolver, porque a incógnita dela só vai aparecer no final, né? Mais uma aqui. 4x menos 2y igual a 32. 3x menos 2y igual a 24.
Aí a gente usa a mesma coisa que a gente usou no caso do x lá de trás, não é? Que a gente tinha um 3x que substituiu. A gente faz o contrário agora. Menos 2y eu tenho nos dois. Então eu vou fazer o seguinte. Menos 2y igual a, vou fazer com essa conta daqui. 24 menos, porque o 3x está positivo, passa para cá negativo, menos 3x. Aí a minha conta no final vai ficar assim, né? Eu substituo nessa primeira agora. Eu tenho 4x mais 24 menos 3x. Mas por que isso? Porque eu substituo menos 2y já. Isso tudo aqui é igual a menos 2y. Então isso faz com que eu possa substituir da forma como está aqui. Tudo isso igual a 32. Agora eu venho para cá, eu junto x com x, 4x menos 3x, x mais 24 igual a 32. Então x igual a 32 menos 24, x é igual a 32 menos 24 é 8. X igual a 8. Então a gente percebe que a gente não precisa substituir, a gente não precisaria dar o trabalho de dividir isso aqui por 2, negativo, etc, etc. A gente pode substituir tudo que está aqui. Vamos para a próxima conta, que vai ser uma coisa, às vezes, que a gente está menos acostumado ainda. Olha só. Qual é o valor de P? Aí a gente fala, puxa, mas aí tem 3 incógnitas e 2 equações. Mas essa pergunta é até fácil depois que a gente sabe resolver. Porque a gente enxerga que m mais n é igual a 18. Quer dizer que eu vou poder substituir tudo isso daqui por 18. Eu não preciso saber quanto que vale de forma isolada o m e o n. Eu quero saber o valor de p. Então eu posso substituir o m e o n por 18. Isso aqui vai virar o seguinte. 18 mais p. Esse 18 é o m mais n. 18 mais p igual a 47. Então, p igual a 47 menos 18. P igual a 29. A gente tem que ficar esperto para isso, porque às vezes a gente não precisa substituir uma coisa só. A gente pode substituir 12. Pode substituir uma equação inteira. Só a gente ter com o que substituir, não é? A gente não pode substituir por qualquer coisa, porque aí dá errado. Outro exemplinho aqui, a gente vê. Esse aqui é similar ao outro. Ó. Qual é o valor de A? Daí numa equação a gente tem A, B e C. E aqui a gente só tem B e C. Mas aí você vai falar, professor, mas na outra, aqui anterior, tinha M e N. Aqui tem 2B e 2C. Como que eu vou substituir? Calma, não precisa entrar em pânico. A gente tem B mais C. Se a gente reparar aqui, a gente tem 2B, 2C. Mas aqui a gente tem 16. 16 é um número que é divisível por 2? É. Vamos ver aqui, se a gente escrever essa conta de outro jeito, ela vai ficar mais fácil ainda de perceber como que a gente pode simplificá-la. Eu tenho 2B mais 2C igual a 16. Ou 16 igual a 2 vezes 8. Isso aqui é 16. Então eu tenho 2 em todos os termos. Eu divido tudo por 2 aqui. Então, corta, 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 corta. Eu tenho aqui B mais C igual a 8. Aí eu posso substituir aqui em cima. Se eu não tivesse percebido que o 16 é igual a 2 vezes 8, eu ainda sei que ele é par. Na pior das hipóteses, eu faço a divisão e eu ia achar 8 de qualquer jeito. Substituindo aqui, a gente tem o seguinte. A mais 8 igual a 30. A igual a 22, já fazendo 30 menos 8. Então é isso, a gente tem que ficar esperto, porque às vezes a continha vem de uma forma que ela é meio disfarçada. Quer ver outra equação disfarçada? A gente vai ver como que os sistemas de equações podem aparecer para a gente no dia a dia. Olha aqui como. Isso aí é uma equaçãozinha de Facebook? Isso aí é uma daquelas figurinhas que aparecem aí nas redes sociais, que falam, duvido que você resolva, não tem como resolver, olha que bonitinho os animais. Aparece com florzinhas, com personagem de desenho, personagem de filme, galã, de novela, etc.
E isso é basicamente um sistema de equações. Um sistema de equações, ó, se a gente for ver, com 1, 2, 3, 4, 5, ó. Um sistema de equações com 5 equações. Se a gente fosse ainda dar nome, o sistema ficaria assim. Ficaria, ó, x mais y igual a 10. Daí, z mais z igual a 14. Daí, volta aqui. Z menos y igual a 6. Aqui o pinguizinho é o x, né? Então o pinguizinho é x mais, já foi o x, y, z, x mais w igual a 14. Quanto que vale o w? Olha só, se a gente colocasse isso no Facebook aqui, ninguém ia querer fazer. Mas ainda bem que alguém descobriu que se colocar em desenho, as pessoas querem fazer, porque isso é bom. É que a gente, até para por costume e para ficar mais fácil de colocar numa folha de prova, a gente usa x, y, z, a gente usa letras. Mas isso aqui pode ser incógnita. É que é difícil desenhar isso no papel, mas isso aqui são incógnitas. Tanto é que eu substituí isso aqui por x e y e deu certo. Então, isso é pra a gente parar de às vezes a gente ter medo. Você vê que as pessoas têm medo quando elas fazem as coisas com desenho e não fazem com letras. Quer dizer que elas têm a capacidade de resolver a equação. Elas só têm medo de tentar resolver. Vamos para a próxima. Mari e Pedro são irmãos e juntos têm uma coleção de 253 camisas de time de futebol. Nessa coleção, Mari é dono de 5 camisas, mais o triplo de camisas que seu irmão. Portanto, Mari e Pedro são proprietários de quantas camisas, respectivamente? Essa é uma forma que é mais comum de aparecer aí, não no Facebook, mas é essa forma que aparece em prova de escola, prova de concurso, de vestibular, em formato de problema. E é difícil de resolver? Não é muito, a gente acaba se ficando assustado com o tanto de palavras que tem, triplo, etc. Se a gente colocar no papel, a gente vê que não é tão difícil. Vamos lá. Mari e Pedro são irmãos, isso aqui não interessa pra gente. Mari e Pedro, ó, juntos, tem uma coleção de 253 camisas. Então vou dar nome. M igual Mário, P igual Pedro. Mari e Pedro juntos tem uma coleção de 253 camisas de times. Então eu tenho aqui, ó, que M mais P igual a 253. Isso que ele falou pra gente. Nessa coleção, Mário é dono de 5 camisas. Então, ou seja, o Mário é dono de 5. Mário igual a 5 camisas mais, a gente coloca mais o triplo de camisas que seu irmão, ou seja, 3 vezes o seu irmão. O irmão dele é o Pedro. Então, M igual a 5 mais 3P. Ó, portanto, Mário e Pedro são proprietários de quantas camisas respectivamente? Ele quer que a gente ache quanto que vale o M e quanto que vale o P. Isso aqui, ó, se a gente olhar, é um sistema. É um sistema que a gente deu sorte, ó, que ele já está isoladinho aqui pra gente. Porque, ó, a gente tem M igual. É só a gente substituir na outra equação, ó. M mais P vai virar 5 mais 3P, porque eu substituí M por isso daqui. 5 mais 3P mais P, porque esse P que está aqui continua valendo, igual a 253. Então, o número que está aqui eu jogo para o outro lado e eu junto esses P's aqui. Então, eu tenho aqui 4P igual a 253 mais 5 igual a 258. A gente pode ver que já ficou um pouquinho mais mais simples a coisa aqui. E, ó, e aqui ficou mais simples por quê? Porque eu errei. Por que não é mais 5 aqui? O 5 está positivo, ele passa para cá negativo. Olha aí. Todo mundo pode errar, por isso que a gente tem que sempre manter a atenção nas coisas. Vamos tentar de novo aqui. Eu tenho aqui 4P igual a 253 menos 5. Isso aqui dá 53 menos 5, 48. Ou seja, isso aqui dá 248. Então, P igual a 248 dividido por 4. Vamos fazer essa divisão aqui. 248 dividido por 4.
2 não dá, 24 dá. 4 vezes 6 é 24. Sobrou 0, desce 8. 4 vezes 2 é igual a 8. Acabou aqui. Então, P é igual a 62. A gente sabe disso, agora a gente acha o M. O M é igual a 5 mais 3 vezes P. Então, vamos lá. Aqui, M é igual a 5 mais 3 vezes P, onde o P é igual a 62. A gente substitui. M igual a 5 mais 3, que multiplica 62. Vamos fazer a conta. 62 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6 dá 18. Então, M é igual a 5 mais 186. A gente não podia correr o risco de colocar o 86 aqui sozinho. Tem que somar com 5. M igual a 191 camisetas. Voltamos aqui. P igual a 62. M igual a 191 camisetas. E se a gente somar os dois, dá 253. Vamos para o próximo. Maria e João foram ao mercado. Como estavam com muita fome, foram na padaria e pediram um lanche. Maria pagou 5,40 por uma torrada e 2 copos de suco de laranja. João pagou 9,60 por 3 copos de sucos de laranja e 2 torradas. Esse 10 aqui apareceu por engano. A diferença entre o preço de uma torrada e o preço de um copo de suco de laranja foi de... Então ele está falando o seguinte, ó, 5,40 é uma torrada e 2... Então assim, o T é torrada e o L é laranja. Então vamos lá. Eu tenho que uma torrada, ou seja, 1 T mais 2 copos de suco de laranja, 2L, é igual a 5,4 ou R$5,40. E 3 copos de suco de laranja e 2 torradas, ou seja, 2 torradas, 2T mais 3L é igual a 9,6. Ele quer fazer o seguinte, a diferença entre o preço de uma torrada e o preço de um copo de suco de laranja foi de... Ele quer saber quanto que vale o T, quanto que vale o L e quer saber o seguinte. Ele quer saber T menos L, quanto que é. Aqui a gente vê que a gente tem um sisteminha. Um jeito que a gente tem de fazer a substituição é o seguinte. A gente tem o T aqui, deixa o T sozinho e passa o 2L para lá. A gente fica com T igual a 5,4 menos 2L. E a gente substitui nessa conta aqui de baixo. A gente tem o seguinte. A gente tem que 2 vezes 5,4 menos 2L, porque a gente substituiu o T, mais 3L igual a 9,6. Vamos lá. A gente faz aqui distributiva, ou seja, multiplica o 2 por todos os itens do parênteses. 5,4 vezes 2 é 10,8. Essa aqui dá para fazer de cabeça. 5 vezes 2, 10. 0,4 vezes 2, 0,8. 10,8. Menos 2 vezes 2L, 4L, mais 3L, igual a 9,6. Aí a gente junta tudo que é L e passa para o mesmo lado o que tem letra e deixa do outro lado o que não tem letra. Então a gente tem 10,8, 4L negativo mais 3L dá menos 1L, igual a 9,6. A gente vai fazer o seguinte, esse L que está negativo, a gente passa para lá, vai ficar positivo e a gente passa o 9,6 para cá. Vamos fazer aqui onde tem... Vamos fazer aqui mesmo, vai. Então a gente tem o seguinte, a gente passou o L para o outro lado, ele vai ficar sozinho lá. Então a gente tem 10,8 menos 9,6 igual a L. 10,8 menos 9,6 é igual a 1,2. L igual a 1,2 reais, ou seja, R$1,20. Aqui a gente pode fazer essa conta de menos para ficar mais claro.
10,8, 9,6. 8 menos 6 dá 2, 0 menos 9 não pode. 10 menos 9 a gente pode, 10 menos 9 é 1. 1,2 reais. Foi assim que a gente chegou nesse valor. Vamos voltar para cá. Então a gente achou que o L é igual a 1,2. Agora a gente precisa achar o T. A gente sabe o seguinte. T mais 2L igual a 5,4. A gente sabe então que T mais 2 que multiplica 1,2 igual a 5,4. T igual a 2,4, porque 1,2 vezes 2 é 2,4. T mais 2,4 igual a 5,4. T igual a 5,4 menos 2,4. Vamos fazer aqui a conta. Aqui. 5,4 menos 2,4. 4 menos 4, 0. Oba, acabou os números depois da vírgula. 5 menos 2, 3. Ou seja, T é igual a 3 reais e ponto 0. Então a gente tem aqui T igual a 3,0 reais. E agora a gente quer saber o que? T menos L. Quanto que é T menos L? T menos L igual a 3 reais menos R$1,20. Quanto que é isso aí? 3,0 menos 1,2. 3 quarta, o 2 vira 1. 10 menos 2, 8. 2 menos 1, 1. Ou seja, T menos L igual a 1,8. Essa é a resposta. Essa aí já foi mais complicada do que a anterior. Vamos para a próxima. Para comprar um celular, Alberto precisa de R$200 a mais do que possui. Ou seja, o celular é igual a X. X é o dinheiro que o Alberto tem. X mais 200. Esse é o preço do celular. Mas se ele tivesse o dobro da quantia que ele tem, compraria o celular e ainda sobrariam R$100. Ou seja, eu tenho o seguinte. Eu tenho que 2 vezes X, que é 2 vezes a quantia que ele tem, é igual a C mais 100. Então é isso. Agora a gente tem um sisteminha, né? Como que a gente resolve? Bom, o C já está isolado aqui, então é mais fácil eu substituí-lo, ao invés de tentar substituir o X. Então vou substituir aqui na equação de baixo. Eu tenho que 2x igual a C, só que quanto que vale o C? Ó, C igual a x mais 200. Então, x mais 200 mais 100, porque tem esse 100 aqui. Ou seja, 2x igual a x mais 300. Esse x aqui que está somando aqui, ele vai passar para cá subtraindo. Ou seja, eu tenho que 2x menos x igual a 300, x igual a 300. Opa, achamos aqui uma parte. Eu tenho que x, botar aqui em cima. X igual a 300. Agora a gente precisa achar o preço do celular. Eu tenho aqui essa conta, ó. C igual a x mais 200. Eu tenho que x igual a 300, então fica assim. C igual a 300 mais 200. C igual a 500. Esse é o preço do nosso celular. Se a gente ainda quiser fazer um tira-teima, a gente substitui aqui os valores e vê se está certo. Ó. O celular é igual a 500. 500 mais 100 dá 600. 2 vezes x, x é 300. 2 vezes x, 600. Ou seja, a nossa conta está certa. Vamos para o último exercício, que é exemplo da nossa aula de como que aparecem os sistemas de equações. Sabe-se que o triplo de um número x, aqui ele já facilitou, já chamou de x e y aqui para a gente. Então é mais fácil. Sabe que o triplo de um número x, ó, ou seja, 3x, somado ao quádruplo de um número y, ou seja, mais 4y, é igual a 68. Igual a 68. Você vê que ele não desenhou o sistema para a gente, mas simplesmente lendo, a gente mesmo desenha esse sistema. A diferença entre o dobro de x, ou seja, a diferença vai ter uma conta de menos aqui. A diferença entre o dobro de x, ou seja, 2x, e o triplo de y
Sei que a gente já achou aqui, que é 2x menos 3y. É igual a 0. Esse sistema aqui. Nessas condições, a soma entre x e y é igual a... Então ele quer fazer assim, x mais y é igual a alguma coisa que eu não sei. A gente vai saber agora. E aí, como é que a gente faz? Primeiro a gente tem que tentar isolar esses valores da melhor forma possível, né? A princípio, a melhor forma que a gente tem é isso daqui. É isolar esses aqui que tem menos termos. Ou seja, eu tenho que 2x é igual a... O menos 3y estava negativo, ele vai para lá positivo. Igual a 3y. Nesse caso, a gente vai precisar deixar o x bem sozinho aqui para poder fazer as coisas. Então, x igual a 3y dividido por 2. Por que dividido por 2? Não, porque o 2 estava multiplicando aqui, ele passa para cá dividindo. Então é isso, a gente achou isso aqui, ó, x igual a essa gororoba. Agora a gente substitui aqui em cima, no 3x mais 4y igual a 68. Então a gente tem que 3x, só que quanto vale o x? Vale isso daqui. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas é resolvível, vamos falar assim. Tudo isso mais 4y igual a 68. A gente tem que fazer também algumas mais difíceis, se a gente sempre ficar nas fáceis, aí quando cair uma difícil no concurso, a gente erra. E aí, o que acontece? A gente não pode errar as fáceis, porque todo mundo acerta e a gente perde posição, mas o diferencial na nossa hora de fazer a prova é acertar as difíceis também, né? Que as pessoas vão acertar as fáceis e errar as difíceis. A gente acertando as fáceis e as difíceis também, algumas pelo menos, a gente fica na frente aí das pessoas. Vamos agora fazer a multiplicação. 3 vezes isso é igual a 9y dividido por 2 mais 4y igual a 68. Tá bom. Para facilitar, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai facilitar as coisas para quem não tem muita facilidade com fração. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar esse 4y para o outro lado, para um lado inteiro ficar sendo dividido por 2 e a gente poder tirar esse 2 daí. Vamos fazer o seguinte então, a gente vai ter que 9y dividido por 2 é igual a 68 menos 4y. Agora sim, esse 2 está dividindo tudo desse lado, a gente passa multiplicando. Isso aqui vai virar 9y igual a 2 que multiplica 68 menos 4y. A gente distribui esse valor aqui. Eu tenho que 9y é igual a 136, porque 68 vezes 2 é 136. Menos 4y vezes 2, menos 8y. Então a gente achou esse valor aí por enquanto. Agora vamos lá. O y que está aqui subtraindo passa para cá somando. Eu tenho que 9y mais 8y é igual a 136. 17y igual a 136. Então a gente tem esse valor aqui por enquanto. Vamos aqui fazer a conta. Eu tenho que 17y igual a 136, y igual a 136 dividido por 17. Vamos fazer essa conta. 136 dividido por 17. E o 3 não dá para dividir, o 6 não dá para dividir também. Como que a gente faz isso? Tentativa e erro. Eu sei que é o seguinte, 17 vezes 10 é 170. Isso a gente já sabe meio de cabeça. E se a gente fizer 17 vezes 5, é metade de 170, né? Metade de 170 é 85. Então a gente vê que o 136 está no meio também. Aí a gente vai tentativa e erro para conseguir acertar. 17. Vamos tentar no meio. 17 vezes 7 é 7 vezes 7, 49. 4. 7 vezes 7, 7 mais 4, 11. 119. E não deu, é maior. 17 vezes 8, vamos tentar.
17 vezes 8. 8 vezes 7 é 49 mais 7, 56. Ou seja, 6, 5. 8 vezes 1, 8 mais 5, 13. 136. Então a gente achou que y é igual a 8. Se a gente tivesse dificuldade, a gente poderia ir somando 1 a 1. 17, 34, 51, 68, 85 e assim vai. A gente sempre tem que dar um jeito de resolver a conta aí. Tem jeito que é mais fácil, tem jeito que é mais rápido, mas a gente resolvendo e dando certo no final é o que importa pra gente. De preferência rápido também, né? Mas vamos lá. Eu tenho que y igual a 8. Se eu tenho que y igual a 8, eu tenho o seguinte. 2x menos 3y igual a 0. 2x igual a 3y, y sendo igual a 8. 2x igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8. 8 vezes 3 é igual a 24. Então, x igual a 2x igual a 24. X igual a 24 dividido por 2. X igual a 12. Opa, chegamos a outro resultado aqui. X igual a 12. Agora a gente precisa saber quanto que é x mais y. X mais y igual a 12 mais 8 igual a 20. Essa é a nossa resposta. X mais y igual a 20. Essa última realmente foi um pouco mais complicada. Apesar do resultado bonitinho aí de 20, a gente sabe que ela foi mais complicada. Então, por hoje, esse é o exercício que fica aí pra gente. A gente tem que sempre tentar fazer os fáceis para não errar os fáceis, né? Mas a gente não pode esquecer de fazer exercício moderado e exercício mais difícil, que esse vai ser o nosso diferencial na hora de um concurso, de um vestibular. Por hoje é isso. Ficou alguma dúvida específica? Põe nos comentários para tentar resolver no próximo vídeo ou para eu mesmo responder nos comentários ou alguma outra pessoa aí de repente te ajuda e responde. Confere lá no Instagram que quando tem vídeo novo eu aviso lá. É isso e obrigado.